A gente conversa agora com o senador pelo PSDB do Sergipe, Alessandro Vieira. Senador, boa tarde, obrigado por conversar conosco. Qual é a sua avaliação sobre essa aprovação da PEC, com pelo menos 100 dias das eleições de outubro? O que tem caráter eleitoral, o que não tem? Como realmente fazer chegar a quem precisa, né, como uma necessidade nacional, e não que isso sirva de manobra, quem sabe, para um lado ou para o outro? Qual é a sua leitura? Boa tarde. Boa tarde. Efetivamente, sempre foi uma preocupação de independentes, oposição, criar novos mecanismos de transferência de renda por conta da crise. O governo retardou essas ações e entramos em pleno ano eleitoral. É fato que você pode ter uma discussão judicial posterior, mas nós não tínhamos nenhum outro artifício neste momento para viabilizar essa transferência de renda. Tem, sim, por parte do governo, um caráter de preocupação. Se não fosse isso, não teriam retardado tanto, né, dificultado tanto essa trajetória da PEC, mas não dá para deixar de lado o sofrimento das pessoas. Tem que criar mecanismos, e esses são mecanismos a gente procurou restringir ao máximo, evitar propaganda oficial, evitar a possibilidade de novas medidas que não aquelas já descritas, e foi nesse cenário que se deu a aprovação praticamente unânime na Casa. Senador, existem pelo menos, no mínimo, 3 apreensões sobre essa PEC nesse momento, ou análises, como quiser. É uma social, que o senhor acabou de comentar agora, é uma econômica e é uma política. Eu quero perguntar sobre a política nesse momento. Como explicar para o público que todos os senadores, exceto o senador José Serra, tenham votado a favor dessa PEC nesse momento e os discursos de candidatos tenham sido contrários? Nós falamos do discurso do ex-presidente Lula, ainda há pouco, contrário a essa PEC eleitoreira, como ele fala. A senadora Simone Tebet, o senhor não tem candidato próprio, seu partido, mas apoia a senadora Simone Tebet, que foi exatamente nessa mesma linha. Como é que os candidatos vão poder falar, então, uma hora, à noite uma coisa, de manhã outra? Eu posso responder pela minha coerência. Eu sou autor de projetos e de emendas exatamente nesse mesmo sentido da PEC, já há muito tempo. Na aprovação anterior da questão do ICMS, a gente teve essa discussão e já naquele momento o relator, que era também o senador Fernando Bezerra, assumiu o compromisso de utilizar o texto na futura PEC de combustíveis, como de fato usou. A gente tem que colocar o pé no chão e deixar de lado um pouco a questão eleitoral, ou eleitoreira, se preferir. As pessoas precisam de um socorro. É claro que se nós tivéssemos um governo mais organizado, mais previdente, e que fizesse uma gestão melhor de orçamento, não seria necessário você fazer movimentos tão radicais. Mas os movimentos foram feitos de forma limitada, clara, transparente, as pessoas têm exatamente a noção do valor desse buraco que se abriu no teto. O mercado seguramente vai precificar isso e absorver isso num curto espaço de tempo. E o que eu vejo hoje é muito uma tentativa de colocar uma marca para evitar um proveito eleitoral ou, enfim, eleitoreiro do Bolsonaro. Mas a disputa eleitoral não pode ser mais importante do que o direito das pessoas a ter o mínimo de sustento. A gente não há dúvida que a necessidade é muito grave. E, repito, caso a Justiça entenda que esse estado de emergência reconhecido pontualmente não é suficiente para superar a limitação da anterioridade, ou seja, a criação do benefício em pleno ano eleitoral, paciência, que assim seja. Mas foi o entendimento quase que unânime da Casa, com os votos da Simone, com os votos dos senadores do PT, de que era necessário excepcionar. E assim caminhamos. Eu espero que a Câmara dos Deputados também siga na mesma linha, restringindo, tentando evitar um proveito excessivo eleitoreiro, mas respeitando as pessoas. Elas estão acima de qualquer partido e de qualquer pretensão de voto. Senador Alessandro Vieira, vamos à pergunta também de Leandro Rezende, que está acompanhando aqui essa entrevista e vai participar junto conosco aqui desse bate-papo. Leandro, a sua pergunta. Valeu, Sidney. Senador, obrigado por estar conversando conosco. Queria pegar de 2 pontos que o senhor mencionou agora há pouco. Primeiro, o proveito eleitoreiro que, eventualmente, o presidente Jair Bolsonaro pode ter desse projeto. Isso foi levado em conta pela oposição na hora de votar a medida. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. E também a gente tem a informação de que o Partido Novo, depois que a Câmara aprovar, isso deve acontecer na semana que vem, vai questionar a PEC no Supremo Tribunal Federal, né? O que dá para a gente esperar dessa judicialização, mais uma, de uma PEC no governo do presidente Jair Bolsonaro? Bom, primeiro, claro, todos os parlamentares têm a percepção da
só repercussão político-eleitoral. O governo, no final das contas, é quem faz a entrega, entre aspas, do cheque para o beneficiário. Isso pode gerar algum proveito, mas a gente já está muito perto da eleição e a necessidade das pessoas é muito grande. E as pessoas também sabem reconhecer o retardo na concessão dessas medidas. Repetindo o mesmo processo que a gente teve no auxílio emergencial. Eu fui relator no Senado do auxílio emergencial e o governo insistiu por longo tempo em R$200 no grupo restrito de pessoas. Foi o Congresso que fez a ampliação para R$600 e um grupo que chegou a quase 70 milhões. Agora, da mesma forma, a gente tentou fazer isso mais cedo, tentamos antes da virada do ano, para evitar o risco da restrição da anterioridade, o governo não aceitou. Tentamos ao longo desse primeiro semestre, o governo continuou resistindo e agora, mais perto das eleições, ele finalmente reconhece que é necessário. Mesmo sabendo que pode ter, muito provavelmente, uma intenção eleitoreira do governo em cima disso, eu continuo defendendo que prevalece o interesse público, o interesse das pessoas. Elas precisam ser assistidas, a gente precisa garantir o mínimo para superar essa crise, que é agravada por um fator extraordinário, que é uma guerra de alcance econômico global. Essa é uma questão, para mim, bastante clara. E com relação ao novo, ou a qualquer um que tenha legitimidade e possa apresentar perante o Supremo um questionamento, eu acho razoável, ninguém deve ficar impedido de apresentar. Como o Supremo vai decidir é difícil de prever, seja porque o Supremo muda muito de opinião, seja porque nós temos uma questão de ponderação, como a gente diz no direito. Existe sim a previsão legal de que você tem que ter anterioridade, aquelas restrições todas que nós já conhecemos e vocês vêm falando há bastante tempo. Mas, ao mesmo tempo, existem outros direitos fundamentais previstos na Carta Magna. Essa ponderação, esse equilíbrio do que é mais importante será feito pelos ministros. E eu diria, com maior grau de probabilidade, que eles devem reconhecer que sim, a gente poderia fazer como fez essa exceção via emenda à Constituição. Senador, existem alguns aspectos para levarmos em consideração, nesse caso, do eventual uso eleitoreiro. O primeiro deles, a propaganda institucional ela é proibida, de cara. Segundo, se houver abusos, tem a Justiça Eleitoral. Presumivelmente, ela talvez não tenha condições de verificar todos os recantos do Brasil, mas ela pode agir no atacado. E tem um outro fator relevante que é a sapiência, o equilíbrio, a politização do eleitor. A gente tende a achar, de forma infantilizada, que o eleitor vai se deixar seduzir por qualquer coisa. Sabemos que, historicamente, tem isso? Tem, um segmento X, mas tem o brasileiro que quer realmente a coisa feita com seriedade. O senhor acredita nisso, na capacidade do eleitor de saber separar o joio do trigo? Sim, eu tenho muito respeito pela capacidade do eleitor. O Estado é de necessidade efetiva. O fato de ser o governo federal quem entrega, no final das contas, lá o benefício, não necessariamente vai gerar um resultado eleitoral, porque o eleitor está já muito vacinado em todo esse processo. Ele está sofrendo numa fila, são mais de 1.600.000 famílias na fila do Auxílio Brasil, sucedâneo, o substituto do Bolsa Família. Essa turma vai, talvez, sair da fila agora, em 1-2 meses. Isso não vai dar tempo de gerar um efeito eleitoral e, se gerar, paciência. Acima da eleição está o interesse dos brasileiros. Eu estou vendo, surpreso, gente que defende o fim do teto se transformando em fiscalista radical da noite para o dia. Isso acaba ofendendo o eleitor. O eleitor está percebendo claramente que tem gente apostando no quanto pior, melhor, para ter um resultado eleitoral. Isso é tão reprovável quanto o uso da máquina eleitoreira. A gente precisa cada vez mais de gente séria no Brasil que bota o pé no chão e respeite as pessoas. As pessoas precisam dessas medidas. O único mecanismo viável que se apresentou na circunstância política foi a emenda à Constituição, e assim o fizemos. Se a justiça corrigir, é do jogo democrático, está dentro do equilíbrio das forças, dos poderes, mas acredito que o Congresso terá a sua compreensão respeitada. E se tiver algum abuso, você foi muito feliz, a justiça vai apurar. Vários outros anteriores a gente conseguiu barrar. Eu representei junto ao TCU, por exemplo, só para dar um exemplo pequeno, contra aquelas substituições de cartões para mudar o nome, tirar o Bolsa Família, que era do PT, e botar o Auxílio Brasil, que é do Bolsonaro. E a justiça atendeu. Não aconteceu a substituição. Eu acho que equilíbrio e bom senso, ainda mais no momento de crise, são essenciais. A gente agradece, então, a participação e os esclarecimentos aqui do senador Alessandro Vieira, PSDB de Sergipe, por estar aqui com a gente no Visão CNN. Obrigada, senador. Eu agradeço pelo espaço. Um abraço para vocês.